A Sandrinha fez na outra. A Babi. Você quer fazer a página de abertura? Quem, Pepita? Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, do trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, do trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Deise vai fazer a página de abertura? Posso fazer. Tá ótimo. Só para variar.
mais uma, né? Eu quero ouvir a voz sem som. Ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom. Ser tudo que nasce pra ser. Eu quero ouvir a voz sem som. Ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom. Ser tudo que nasce pra ser. Vai se acabar a longa espera. Quero a espera de onde vim. Vai se calar a velha lança final dentro de mim. Eu quero ouvir a voz sem som. Ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom. Ser tudo que nasce pra ser. De fazer a prece. Isso, Deise, pode começar. Meu som estava fechado, desculpa. Senhor Jesus, nós te agradecemos a vida, pela vida, te agradecemos por essa doutrina abençoada, te agradecemos pela oportunidade do estudo, que possamos, Senhor, de coração aberto, participarmos desse estudo, aprendendo as lições e recebendo também o amparo que a espiritualidade nos concede, Senhor. Que todos os irmãos, encarnados e desencarnados, todos nós que estamos participando desse estudo, que possamos, Senhor, receber as suas bênçãos e o seu amor. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. É o Pão Nosso, né, o livro? É. 55. Peguei errado, né? Coisas invisíveis. Espera aí que eu peguei o meu errado. Pode começar, Deise. Eu peguei o óculos. Porque as suas coisas invisíveis
desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetivos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Eu passo a palavra, não vou falar nada, porque eu entendi, mas para falar não dá. Deise, essa página, nós estamos, às quintas-feiras, estudando a Gênese, e nós acabamos de ver a questão de Deus. E Paulo, quer dizer, ele tem uma interpretação exatamente igual ao que Kardec dá, isso praticamente, né, 2 milênios depois, quase, e ele, ou seja, Paulo tinha uma inspiração muito, né, uma inspiração divina, e ele tinha um entendimento da mediunidade, um entendimento de Deus, que nós só vamos alcançar depois com Kardec. Então, é impressionante. E as colocações de Emmanuel são, assim, de uma profundidade. Eu li essa página e reli várias vezes. E aí, ele diz, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Ou seja, né, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Tudo isso a gente vai ver em Kardec, quando ele vai estudar Deus em A Gênese. E ele vai dizer que a gente não tem condições de definir ou de fazer um estudo aprofundado de Deus, que é uma coisa que a gente não... É como a gente querer que o oceano caiba numa gota d'água. Não é inconcebível. Mas que a gente pode ter uma ideia da grandeza da divindade pela sua criação, pela sua obra, né? E aí, Emmanuel está colocando de uma maneira aqui tão bem mastigadinha que eu falei, caramba, podíamos ter relido essa página quando a gente fechou o capítulo sobre Deus lá. E ele vai dizer aqui, ó, a paisagem exterior que afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo da criação, de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. Olha só, gente, o nosso habitat, ele é condicionado às possibilidades de aproveitamento nosso. É por isso que o habitat de hoje é bem diferente
daquele do homem de Neandertal e por aí afora. E ele vai dizer outra coisa que eu achei impressionante: o olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. Ou seja, não adianta que não alcançaremos determinados conhecimentos enquanto não tivermos estrutura para absorvê-los. Porque, do contrário, a gente fica deslumbrado, mas o Emmanuel fala sempre isso: deslumbramento não é aprendizado. A gente se deslumbra, ele diz que o fenômeno deslumbra, mas não aprimora, não nos faz crescer. Então, olha só, o olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. E aí ele continua, que a criatura conviverá com os seres, que às vezes a gente fica reclamando, ó dia, ó vida, ó então, a criatura humana conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Nós tivemos, né, Dani, você está ouvindo a nossa conversa de ontem, está aqui, ó, tá vendo? Ele resume para a gente com mais propriedade, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Ou seja, que a gente não tem a ilusão de que a vida é o que a gente vê. O que a gente não vê é muito mais grandioso do que o que a gente vê. E hoje, antigamente diriam que seriam nós, os religiosos, que diríamos isso. Mas hoje, a física quântica e o pessoal aí que é estudioso, através da ciência, sabe de quanto o imperceptível à nossa vista é real e de quanto a realidade é uma ilusão. Né? A nossa realidade é uma ilusão. Quando alguém me disse a nossa mesa de madeira, que tem lá na nossa sala da reunião mediúnica, ela foi feita uma tora, pesada. Não dá para a gente ficar arrastando a mesa. Aí, quando alguém me disse, não, isso aqui é uma energia em movimento, essa mesa que você está vendo compacta, não é isso. Isso aqui Aí nós, né, eu com conhecimento zero nessa área, fica até difícil. Olha, eu até acredito, mas fica difícil de entender que aquela madeira que já está na nossa casa há 27 anos, desde que a casa foi fundada, ela esteja em movimento, porque para nós ela parece uma tora muito sólida, muito compacta e imexível, e na realidade não é. Então, o que a gente percebe é o que é o ilusório. E o que a gente pensa que é uma ilusão é que é a realidade, porque a nossa natureza, na realidade, é espiritual. O Décio fala disso também com muita propriedade, o Décio Yandoli. E aqui ele vai dizer: os objetivos visíveis no campo da forma, de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. E aqui a recomendação para a gente: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam, aos quais a gente ainda não tem direito, que ainda não cumpriu o dever. E aí ele diz assim: faze corretamente o que te pede o dia de hoje. Aí entra aquele processo da nossa ansiedade, da gente querer ir além, da gente querer saber além, da gente não se conformar com o momento que passa. E ele diz: faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Gente, eu achei essa página assim, todas elas são ótimas, maravilhosas, mas eu não sei se é porque nós estamos estudando sobre isso, eu achei essa página assim, com muita propriedade, colocada de uma maneira alcançável pelos réis, assim, né, pelos mortais como a gente, como eu, né, por exemplo. Então, eu achei fantástica. Tem 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma colocação a respeito da página,
Fala, Lúcia. Independente do que as religiões pregam, né? Religiões antigas, as de hoje, tudo, o que está nessa página é o que me faz ter certeza da existência de um ser superior, de Deus. Porque cada um interpreta de um jeito, cada um jura que aquilo é daquele jeito, mas vendo dessa forma que ele falou aqui, que me faz acreditar realmente em Deus. Entendeu? Acho que a ciência é Deus, e a religião, como Kardec disse, sem a ciência, não é válida, né? Então, acho que a ciência vai provar isso, a física, ou, sei lá, a química, com o passar dos anos, vai facilitar a gente ter esse entendimento. Hoje, a gente só tende a acreditar no que está vendo com o olho, ou com o seu tato, com os 5 sentidos, que são maravilhosos, mas que não são nada perto do que existe, né? No universo, no mundo. 2 minutos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente passa para... Repita, eu só gostaria de convidá-los a ler também de Emmanuel, Religião dos Espíritos, porque dá uma bagagem assim, para a gente, nessa síntese que Emmanuel faz, os 2 capítulos que ele dedica a materialistas e materialismo. Religião dos Espíritos, materialistas e materialismo. Para mim, ajudou muito. Só isso. Ah, ok. Vou anotar. Eu acho até o Décio fala, né, que precisa ter muita fé para ser ateu, né? Por isso que ele não é. É verdade. Ele coloca eu gosto muito das colocações dele. Sou fã Beto até encarna quando eu vou ouvir alguma coisa, quando tem que lavar louça, aí eu lavo louça ouvindo o Décio, que fica mais ameno. Aí fecha a porta da cozinha, mas é que ele coloca de uma maneira, apesar de toda a ciência e conhecimento dele, ele coloca de uma maneira tão simples, tão acessível, tão sem pompa e circunstância, como outros palestrantes se imbuem de pompas e circunstância. Então, eu sou assim fã de carteirinha do Décio. E aí acabei que fui passando para vocês também, e aí todo mundo está ficando fã dele. Então, vamos lá para Paulo Estevam. Bom, o meu é 324. Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. É isso mesmo. Quer começar, Verônica? Posso. Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que recebera. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe as faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentara pranto assim amargo. Nem mesmo na cegueira angustiosa, consequente à visão de Jesus, chorara tão penosamente. Não obstante, esquecido em uma pensão sem nome, cego e acabrunhado, sentia a proteção do Mestre que o convocara a seu divino serviço. Guardava a impressão de estar mais perto do Cristo. Regozijava-se nas dores mais acerbas pelo fato de haver recebido às portas de Damasco o seu apelo glorioso e direto. Todavia, depois de tudo, procurava, em vão, apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai, velho e abastado, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida. Expulsava-o. Manifestava aversão por suas ideias regeneradoras. Não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. No pranto que lhe borbulhava dos olhos, recordou-se, porém, de Ananias. Quando todos o abandonavam em Damasco, surgira o mensageiro do Mestre, restituindo-lhe o bom ânimo. Seu pai falara-lhe ironicamente dos poderes do Senhor.
Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao genitor um olhar inolvidável, disse humildemente: então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. Quer comentar, Verônica? Bom, aqui ele continua, né, finalmente do diálogo com o pai, que ele pediu ajuda, né, de uma forma até bem direta, e o pai falou que ele deveria procurar essa ajuda com Cristo, né, que Cristo deveria ajudá-lo. E num primeiro momento ele se sente um pouco, acredito eu, desesperançado, um pouco inseguro, mas ao mesmo tempo, nesse exato momento, ele se recorda de que, muito embora ele tenha se sentido assim, Jesus lhe enviou na época da estrada de Damasco Ananias para poder lhe fornecer novamente a visão. Então ele acreditou ali naquele momento que Jesus também ia fazer de alguma forma essa ajuda até ele. E só. Eu queria colocar uma coisa, mas se vocês acharem que não é relevante, ignore. Mas é porque eu, assim, venho fazendo uma série de reflexões, bem, sabe? E essa aqui bateu junto com as minhas reflexões de quanto, às vezes, a gente não valoriza o momento ou não acreditamos o suficiente, enfim. Então, repara só o que ele diz aqui. Nunca experimentara pranto assim tão amargo, nem mesmo na cegueira angustiosa, consequente à visão de Jesus. Né? Aí ele vai dizer que chorara tão penosamente. Não obstante, esquecido numa pensão sem nome, cego e acabrunhado, sentia a proteção do mestre que o convocava ao seu divino serviço. Então, presta bem atenção. Ali, eles tinham acabado de se defrontar com o Cristo. O Cristo o convidou. Ali, ele ainda era Saulo, 100% Saulo. Quer dizer, ele já estava machucado, estava ferido, estava isso, estava aquilo, propenso, estava naquele momento propenso a rasgar a casca, né, a couraça daquele ovo, para ele nascer. Mas ele ainda não tinha dado um passo como Paulo, não tinha, né, na direção como cristão, ele não tinha dado um passo. Mas ele estava com a sensação, o Cristo lhe aparecera e ele estava seguro. Ele estava se sentindo seguro, confiante, porque ele estava ainda imantado nas emanações do Cristo. Ele ainda estava nas emanações do Cristo, mas ele em si ainda não tinha feito nada para reverter ou para corrigir, certo? Mas ele estava se sentindo, do ponto de vista espiritual, muito mais confortável na pensão, aguardando na incerteza do que agora. Aí você diz, quem estava mais próximo do Cristo? O Saulo lá, que estava se sentindo mais confortável, ou agora? Agora, olha só, ele já passou pelas decepções todas, né? Como ele vai dizer, da sinagoga de Damasco, ele vai para Palmira, ele encontra Gamaliel, ele se isola durante 3 anos lá, depois ele volta em penosas condições, que ele chega doente em Jerusalém, passando fome, passando dificuldades, é rejeitado inicialmente na casa do caminho, passa-se por aquela humilhação, procura os amigos e é rejeitado. Então, ele, em vários momentos, ele tem vontade de ter um embate, mas ele segura, ele freia, ele tem um ímpeto, mas ele não vai, de fato. Ele teve a última decepção grande, profunda, foi quando o acolhimento do aconchego paterno que lhe restava é negado.
Então, ali, ele está sofrido, machucado, cansado, abatido. Ali, ele sente receio e sente por momentos, pode ser por momentos, mas ele sente a sensação de abandono, ele vai sair dali meio, né, sem noção, sem etc. e tal. Então, e no entanto, nós estamos de fora, estamos assistindo. Aonde ele está mais perto do Cristo, agora ou lá atrás? Agora. Agora. Porque agora ele já deu vários testemunhos sérios, profundos, de que ele está abrindo mão de tudo que o vinculava ao mundo para seguir ao Cristo. E, no entanto, o sentimento que ele tem é de que se Cristo não está falando com ele diretamente nesse momento. O sentimento que ele tem é que, sabe, de sentimento meio que de desamparo. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece conosco. Às vezes, a gente está assim, no meio de uma reunião, em contato com uma entidade benéfica, ou num momento de prece, meio em êxtase, e aí você se sente, mas não é você. É alguém que te ampara, que te acolhe. E, às vezes, nos nossos testemunhos, eles ficam... Vocês acham que ele estava sozinho? Vocês acham que Estevão não estava com ele? Jesus já tinha prometido a ele que dali em diante, isso lá atrás, né? Lá no deserto, lá atrás, de hoje em diante, Estevão caminhará passo a passo contigo, né? Estará mais próximo de ti. Então, ele não estava sozinho. Mas a sensação que ele tinha é de que ele estava enfrentando tudo isso meio que... quer dizer, ele sabia que o Cristo o ampararia, mas a sensação é de que ele estava travando uma batalha onde ele não tinha apoio. Todos os apoios visíveis, aí entra o visível, foram negados. Então, os apoios que ele tinha eram imponderáveis, eram invisíveis. E, às vezes, nós apresentamos, quer dizer, se Paulo apresentou essa oscilação, que dirá nós? Mas eu só quero colocar isso porque eu acho muito importante que a gente reflita a respeito disso. Sabe? Da necessidade que nos testemunhos teremos a sensação ilusória de que estamos enfrentando uma batalha só. Não estamos, mas teremos a sensação. E eles farão questão de que nós tenhamos esse sentimento para que o mérito nos caiba, o mérito seja nosso, e não deles. O testemunho possa ser. Então, não sei, vocês gostariam de colocar alguma coisa, ou eu... Eu acho também que a gente leva muito em consideração que esse apoio, esse amparo divino venha, pelo menos de alguma forma, desses atos visíveis, né? Seja através de um amigo, ou de um parente, ou de um acontecimento, ou de alguma coisa que a gente espera. A gente fica na dependência de que vai haver uma intercessão, ou uma ajuda, e que essa ajuda vai se materializar, entre aspas, dentro de algumas circunstâncias da nossa vida fática, né? Que a gente quer, que a gente espera, ou deseja, e às vezes, é igual você falou aí, isso não vai acontecer, as portas ou as pessoas não estarão disponíveis, mas se isso acontecer, provavelmente também estaremos mais preparados, né? Não sei. Porque às vezes, gente, se essas circunstâncias não se materializam, é porque as soluções têm que partir de nós. Entendeu? As soluções têm que partir de nós. E, assim, a espiritualidade vai dar o suporte, né? Na imponderabilidade, ela vai dar o suporte, mas as ações terão que ser nossas. Então, no caso, Saulo teria que romper literalmente com
se desfazer de todos os vínculos com o mundo. E ali era o mais sagrado, o mais importante, e ali ele rompeu, para se entregar totalmente à missão que lhe cabia, que lhe competia. E ainda não está pronto. A gente vai ver que ele ainda vai ter alguns anos de preparo. Então, é que a gente tem essa certeza de que, muitas vezes, a gente fica esperando, como você falou, que a espiritualidade materialize as soluções, mas somos nós que temos que batalhar por elas. Né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa a esse respeito? Não? Repita. Eu estava aqui acompanhando a sua reflexão e eu vejo nesse trecho mesmo, quando lá no finalzinho que Verônica leu, então, a Deus, meu Pai, dizeis bem que estou certo de que Messias não me abandonará. E um pouco antes ele afirma, sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. No caso dele, a partir dos testemunhos que ele já estava vivendo, você vê que ele já está construindo essa fé. Enquanto que nós pensamos ter fé, na maioria das vezes, mas ainda precisamos construí-la, verdadeiramente construí-la. Temos, sim, crença, muitas vezes nas adversidades a gente para pensar do espírito para a matéria, sim, estamos a caminho, mas no caso dele, a construção da fé já estava ali patente, já estava construindo, não é? Sim, com certeza. Então, vamos prosseguir na leitura. Quer ler um pouquinho, Sandra, já que você está aí falando? Leio. A passos indecisos, aproximou-se da porta de saída. Vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julgou divisar-lhe a sombra a lhe acenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai, que corria ao seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou, ao mesmo tempo, que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso, terno e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu num relance e, buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar a alegria: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Pode comentar. Ele está dando continuidade a esses comentários anteriores. Primeiro, eu marquei aqui, não sei também se estou viajando muito, né?
quando ele fala, logo, julgou divisar-lhe a sombra da mãe, ali acenar com amoroso sorriso. Eu considerei aqui que espiritualmente ela estava presente Eu no também. momento. E Eu ele, também. não sei se estou viajando muito, então estamos viajando, talvez, não sei. Porque a mediunidade de Paulo, com todos os reveses que ele já vinha passando, né, já estava eclodindo de uma forma assim belíssima, né? E a sensibilidade dele foi se acurando cada vez mais. Então, essa mãezinha que morreu, como dizia o pai, né, cheia de dor por causa desse filho, na verdade, essa mãezinha já estava com outra visão, olhando da vida do espírito em relação a nós aqui na Terra, né? E esse estava só ainda é ligado àquele mesmo sentimento de que você falou anteriormente, que eu concordo plenamente, Pepita. Ele parecia estar só, né? Mas, na verdade, olhando em volta, ele estava só mesmo, porque não tinha dinheiro, não tinha nada, doente, cansado, né? E ele precisava seguir. Então, realmente. Agora, marquei também, né, no outro parágrafo, a meditação. Depois da meditação dolorosa. Quer dizer, a disciplina de Paulo, vou chamar Paulo, porque realmente para mim agora é mais Paulo do que Saulo, né? A disciplina dele começa a se evidenciar em todos os passos espirituais também. Assim como ele era muito disciplinado como doutor da lei, agora toda essa bagagem que ele trazia, ele vai começar a refletir, né, em todas essas condições de vida nova que ele vai levar e mostrando que realmente a gente precisa de meditar, né? Não dá para agir inconsequentemente, abruptamente, como ele diz aqui, o homem velho, né? O homem velho diria isso, ele sabia direitinho o que ele podia dizer, como negar, não é? Como até evidenciar a prepotência diante daquele pai que o negou. Mas ele vai imediatamente, é como se ele tivesse já pronto para desfazer essa imagem que ele traz dele mesmo e começar a se conhecer verdadeiramente. Ele para em questão, peraí, mas isso aí eu já fiz, eu sempre fiz esses anos todos. Com Jesus, eu não posso agir mais assim, eu preciso me reformular. Então, é essa a falar da reforma íntima, que a gente fala tanto na doutrina dos espíritos, né? E que, na verdade, é essa luta interna que nós vamos travar conosco. Olha como ele diz, né? Ele diz assim, considerou ao mesmo tempo que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus. Então, não se revolta. Jesus está me experimentando porque eu tenho alguma coisa a realizar. Eu preciso desfazer os erros cometidos até aqui. Eu preciso aprender. E o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo. Quer dizer, agora é hora de eu mostrar que eu estou com boa vontade de seguir de modo diferente, para que o homem do mundo deixasse de existir. E é o que vai acontecer realmente. Né? Mas isso é no dia a dia, é na batalha diária. E aí, no final, a resposta dele dá a impressão assim, poxa, não foi muito assim hipócrita até da parte dele, ele louco para dizer que não queria o dinheiro, mas, na verdade, não. Ali ele está completamente envolvido pelo plano espiritual e com a firme vontade de acertar. Aquilo que você falou, nós precisamos dar os passos, mas nós vamos cada vez mais ser amparados por essa espiritualidade amiga. Então, ele vai dizer, olha a diferença, né? Ele antes diz tudo que ele podia ter dito do homem velho. Aí, no final, ele diz, conte a meu pai o meu contentamento, que, na verdade, ele estava chorando por dentro. Né? Mas ele mostrava ali o contentamento com a oferta. Para quê? Para que ele aprenda. Não, agora eu preciso aprender de humildade. Está na hora. Eu preciso começar a aprender. Porque esse dinheiro, sabemos o quanto vai ser importante dali para frente também. Né? Foi isso que eu entendi. Aí ele vai falar que eu achei essa parte aqui muito importante também, né, como você já comentou,
o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, ou seja, ele precisava de alguém com a característica de Paulo, alguém enérgico, mais amoroso, terno, amoroso e terno do discípulo. Eu marquei isso também. Aí, olha só, seria talvez a maior de todas as batalhas. Gente, isso é pedido a nós, todos os dias. Aí a gente vê nas reuniões o pessoal falando, reforma íntima, mas eu vejo isso de boca, gente. Reforma íntima, mas a gente não consegue dar sabe? Continuamos nas mesmas posições, nas mesmas posturas, achando que a gente fala de reforma íntima, mas quer que o outro que se reforme. O outro que tem que se ajustar. E não é isso, não é isso. Então, a verdadeira batalha, às vezes a gente se angustia pelas pessoas que a gente ama, a gente se angustia, porque a gente quer, nossa, que mudem, que possa, né, não se perder no caminho. Mas, gente, quem tem que lutar, a luta é com a gente, para a gente aprender até a esperar que o outro amadureça, que o outro tome a posição, que o outro faça. Então, até isso. Então, essa batalha da gente com a gente, ela tem que acontecer, tem que sair da linha da oralidade. Tem que estar na nossa ação. Nesse ponto aí que você está falando, eu anotei aqui, enquanto estudava, os desafios e testemunhos se acentuam na medida do progresso espiritual do discípulo. Com certeza. Então, ele já estava mostrando, e aí começa a vir o autoconhecimento, né? Começa a vir todo esse processo, mas que envolve dor. Para poder modificar não é fácil. Não, é porque eu acho assim, a minha luta é de todo mundo, né? E aí é porque a gente fala muito, mas eu acho que a gente tem que, sabe, tem que agir, tem que botar isso, cada um dentro do seu percentual, colocar isso em prática. E para a gente não deixar perder o momento, o momento da gente se harmonizar com as pessoas que estão ao nosso lado. Harmonizar. Então, se refere ao lar, gente, isso é a meta primordial, a harmonização das pessoas que estão à nossa volta, no nosso círculo mais estreito, que foi para isso que a gente veio. A gente pode até declinar, achar que não dá, vai ficar para a próxima, mas só vai cada vez complicar mais, né? Então, que a gente possa aproveitar e refletir. Quem gostaria de continuar? Gracinha, quer continuar? Posso ler, Pepita? Que ótimo. Seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo, mas como fariseu nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Com ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração, antes de assentar os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar, sem destino, atingiu os arredores de Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Ai, me perdi. Exausto de fadiga. Não, é porque eu estou lendo na internet, é um porre isso. Eu fui botar o dedo e ele andou. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Quer que o Beto continue aqui para você um pouquinho? Vai lá, Beto, lê para ela. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas
a indiferença de Sadoc à sua amizade, rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos. Demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o isolamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda a espécie no oásis solitário. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho intimamente, experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Quer deixar a Gracinha continuar? Já se encontrou, Gracinha? Já. Então, vai lá. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente, em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois, buscara Jerusalém, na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera à porta da igreja do caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma reles hospedaria, por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade, mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde procuravam um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que reincentar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Quando deu o acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Vamos dar uma paradinha, Gracinha? Vamos comentar? Bom, sem você parar para pensar e avaliar todos os seus passos, né, para poder tirar de si o que não serve mais para o que você pretende, para o seu propósito de vida, que era o caso dele, ele tinha encontrado Deus e o caminho dele era outro. E ele precisava seguir esse caminho todo aí que ele refez e parar para pensar agora, para ver que não adiantava voltar, como ele diz aqui, voltar os passos. Ele precisava renascer. E como é doloroso e difícil, né? Eu acho que é disso que a maioria das vezes a gente foge, porque a gente tem medo, porque a gente se acovarda, mas é o que a gente precisa fazer, né?
para nascer de novo e se refazer. Não sei se dá para se fazendo aos pouquinhos, a gente vai fazendo aos pouquinhos, sim, mas é preciso parar para pensar e avaliar os passos passados para seguir em frente. É sacudir a poeira, né? Vou deixar que você faça Não, eu o seu só comentário. queria comentar, porque a gente ontem estava comentando. Dani está nos ouvindo? Sim. Então, você viu? É porque a gente estava comentando assim que muitos de nós temos, às vezes, pesadelos que nos atormentam. E a gente está falando de Paulo, né, de Saulo, que já vinha fazendo todo um processo de anos, né, só no deserto foram 3 anos, de trabalho de resgate. E ele continuava tendo diariamente pesadelos com aquelas pessoas a quem ele tinha machucado. Naquela encarnação, não era nem coisa de encarnação passada. Repara que ele diz que as noites dele eram turbulentas, eram pesadelos que o atormentavam, em que ele se via assinando as sentenças, ou então ele se via sendo cobrado por aqueles a quem ele havia, de alguma maneira, prejudicado. E ele já estava num processo de disciplina, de rigor com ele mesmo, que nenhum de nós ainda consegue ter. E, mesmo assim, ele não estava isento dos seus pesadelos, né? Isento das suas dificuldades. Porque, às vezes, a gente acha que, bom, agora que eu vou para a casa espírita, agora que eu vou trabalhar na evangelização, ou agora que eu estou dando soco, ou agora que eu estou visitando as crianças lá do INCA, não importa. Aí a pessoa acha que ela já tem direito a uma proteção que o isenta dos testemunhos. Não é isso, gente. A gente tem essa força, como era dado a ele, que ele achava até que estava sozinho, ele achava que estava sozinho, ele achava que estava num momento de maior sofrimento que ele já tinha experimentado até então. Então, ele sofria com remorso, ou seja, ele, em momento nenhum saiu da mente dele o sentimento de culpa pelo que ele fez a Estevão, né? Pelo noivado fracassado. E, mesmo assim, com todo esse sentimento de culpa, ele tem uma culpa que ele é um exemplo para todos nós, porque ele não se paralisa com a culpa. Ele sofre, você vê aqui, só aqui, nessa parte do livro, é que a gente toma conhecimento que ele tinha pesadelos diários, que ele tinha noites turbulentas, que ele tinha as insônias dele, que ele tinha isso o torturava, porque em momento nenhum ele externamente transpareceu fraqueza ou deixou de lutar para obter o propósito dele, que era seguir o Cristo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida como exemplo. Pode falar, Lúcia. Eu acho também... Perdão. Pode falar, Lúcia. Ele só teve pesadelo, ele antes, se ele tivesse continuado como doutor da lei, ele não ia ter pesadelo, porque ele não tinha caído em si ainda e estava convicto de que estava certo. O nosso pesadelo só começa exatamente quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a ver que o que a gente fez não estava certo. Na minha opinião, eu posso estar no inferno ao seu lado e você estar no céu. Por que eu estou no inferno? Porque eu já sinto remorso, porque tudo que eu fiz de errado já está na minha mente, na minha alma, me ferindo, como ele sente os pesadelos dele, e você está tranquila porque você ou não fez nada ou ainda não tem noção do que você fez. Sim. Então, esse pesadelo é exatamente o início da consciência dele. Se ele continuasse como doutor da lei, ele ia morrer tranquilo, matando todo mundo, e tranquilo, ele não ia... O inferno... Tranquilo não é bem o termo, mas eu digo assim... Né? Ele ia achar que estava certo, ele, se tivesse algum sofrimento, ele jamais ia associar aquilo. Entendeu? É aquela história de algumas pessoas que a gente diz, matei e matava de novo, porque o cara não consegue ver.
Então, o nosso tormento, por isso, não é tipo castigo que ele estava livre só porque ele aceitou Deus e Jesus, que ele estava livre do que ele tinha que consertar, do que ele fez. Não é isso, a gente nunca está livre. E agora, isso só começa exatamente quando a gente começa a pegar situação, o pé da situação. Se a gente nunca enxergar, entendeu? Então, eu acho que é por isso que ele tinha os pesadelos, porque ele já tinha começado a mudança dele. Sim, não, e quanto a isso não há dúvida, mas fala, Gracinha, o que você queria falar? Eu acho que isso acontece de qualquer forma quando se toma consciência, né? Esse sentimento de profunda dor, porque a gente não foi capaz de enxergar antes e que a gente provocou sofrimentos aos outros. Mas, por outro lado, também aqui nesse momento dele, ele percebe que, neste momento, a gente não tem que ficar preso ao passado só chorando. A gente está lá, né? O arrependimento é uma coisa que você não vai tirar enquanto você não conseguir, pelo menos, retornar ao outro que você feriu e refazer o caminho, né? Mas, assim, você precisa acreditar na misericórdia de Deus e saber que você não é perfeito e que você tem que continuar. A partir daquele momento, você não vai mais cometer aquele engano, né? E que Deus vai te dar chance na frente para que você possa recompor seus passos. E isso é muito importante, né? Você não ficar paralisado, como a Pepita fez o comentário antes. O bonito é que ele não parou, ele não entrou no desespero total, então agora não tem mais jeito, eu estou perdido, não é isso, né? Vocês... É isso aí mesmo. Glorinha, quer ler um pouquinho? Ok. É breve, não é isso que está? Isso. Né? Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos soavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. Aqui tem uma observação. Né? Pode ler a observação, acho que todo mundo já sabe, mas... Tem ouvido um ruído aqui no meu? Porque tem uma obra aqui do lado, pode Não. Estou ouvindo, não. Tá bom. Também não. Tá. Mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, Saulo afirmava: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Para ou continua, Pepita? Está sem som. Desculpa. Continua lá para fechar esse pedacinho.
Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois... Glorinha, deixa eu ver como é que está nosso horário. É porque essa parte é muito importante. Não sei se a gente vai continuar, mas se alguém quiser comentar isso aqui, aí a gente vê, ainda tem a música. Né? Tá bom, tá. Então, ele aqui, né, a gente vê que ele sofre um desdobramento, né? Ele é, como ele fala, um arrebatamento, né? Ele é transportado a uma situação espiritualmente muito superior, né, a esse plano, né? E obviamente foi porque eram Estevão e Abigail que estavam secundando ele, né? Estavam amparando ele, né? E aí é isso, sabe? Como você fala, né? Quando a gente consegue atingir raras vezes, né? Um estado de pacificação do nosso espírito, ou seja, quando a gente não resiste mais, né? Não resiste mais à dor, a gente não quer mudar a força, não quer que as coisas aconteçam, enfim, milagrosamente, né? Na vida da gente. Eu acho que a gente... e também quando a gente tem essa capacidade de olhar para dentro, né? de ver, né? A nossa, como ele diz aqui, a nossa consciência, né? Que muitas vezes, ou quase sempre, a nossa dor é fruto das nossas ações, né? Ou seja, sempre mesmo, né? Ou hoje nós trilhamos um caminho equivocado, por ignorância, né? Ou a gente está colhendo mesmo de uma outra, a gente está tendo a oportunidade de colher aquilo que a gente fez para refazer os caminhos, não é castigo, é mudança de trajetória, né? Mas aqui eu acho que ele, né, ele não tinha mais do que se despojar, né? Ele estava pronto, né? E esse estado em que ele é levado, né? Depois de toda essa reflexão, de todo essa sensação, embora de abandono, mas confiante, né? De que o Cristo o ampararia, né? Então ele sofre ele é levado a esse estado. Ele diz que é o terceiro céu, né? Não sei, eu acho que os judeus também tinham essa coisa de planos, né? Não sei se na religião lá judaica tem isso, mas em várias religiões eles falam em céus que na verdade são planos, né, mais elevados, né? A gente sabe que existem planos mais elevados que aqui, muito mais elevados e tudo. E ele né, encaminhado com Abigail e Estevão a essa situação. E eu achei interessante falando, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida, né? O espírito, quando já atinge, como ele se mostra com essa veste assim, muito mais linda, né? Que acho que a gente não tem palavras não teria palavras
para expressar. Pode falar, Pepi. Deixa eu ver se eu estou com som. Então, a primeira coisa, assim, antes de chegar aí, nesse ponto, a gente fica imaginando, vamos imaginar, ele estava na Turquia. Nós sabemos que até hoje, eles lá têm muitas cavernas de pedra, e que as pessoas são feitas moradias nessas cavernas. As pessoas, né, o povo lá, naquele romance Esquina de Pedra, ele faz a descrição exatamente da moradia daquela região nessas moradias feitas em cavernas de pedra. Tem a janela, é tipo assim, meio que os Flintstones, mas a gente fica imaginando que ele chegou lá, a caverna era abandonada, aquela região lá é meio árida, a gente imagina nós, você pensaria o quê? Vai ter cobra, vai ter escorpião, isso sempre existiu, né? Então, a pessoa está morta de cansada, você não tem, ele se acomodou em umas pedras, então não era nem ao menos um chão liso, aquela coisa toda. Mas a espiritualidade o transporta ao plano aonde está Estevão e Abigail. Quer dizer, não sei nem se é o plano de Estevão e Abigail, ou se Estevão e Abigail desceram a um plano intermediário aonde ele pudesse subir. Né? Porque, para mim, Estevão e Abigail estão lá, né, naquela região crística, estão lá com Cristo, bem alto. Então, eu acho que eles vieram... Hã? Eu acho que eles estão lá. Então, eu acho que eles vieram a um plano intermediário onde ele pudesse subir e ser. Mas aí, Emmanuel faz a observação aqui, que é importante, porque Paulo, naquela época, ele já vai nas epístolas dele falar em corpo espiritual e corpo carnal. Ele fala em corpo material e fala em corpo espiritual. E aí, alguns estudiosos dizem que as epístolas dele são um verdadeiro tratado de mediunidade, porque ele, através dos relatos, das experiências dele, ele chega a conclusões. Então, ele já chegou à primeira conclusão, porque, olha só, Jesus não falou de corpo espiritual, falou de um outro reino, falou que, né, havia ressuscitado, ele ressuscitou, etc. e tal, mas em momento nenhum explicou para eles que, olha, tem um corpo espiritual, tem um corpo intermediário, isso não era momento. Mas Paulo, ele mesmo, pelos próprios fenômenos, ele vai falar de planos espirituais, como ele fala do terceiro céu, né? Então, você imagina que se tem um terceiro, deve ter um primeiro, que seria mais imediato, né? Um segundo, ele vai para o terceiro. E aí ele vai falar também dessa propriedade, desse nosso desdobramento dos nossos corpos. Então, eu acho muito. E aí, a gente vai ver que tudo desaparece, ou seja, o cansaço, a fome, a angústia, o sentimento eu não digo paz, de plenitude é tamanho que aquela hora, né? E aí a gente vai ver o diálogo, que é muito importante, que eu não gostaria que a gente fizesse assim atropelado, porque esse diálogo deles é muito, né? Muito lindo, e a gente tem que fixá-lo no coração mesmo, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente entra com a música, né? Então, alguém quiser fazer algum comentário sobre o apanhado que nós lemos hoje, então, fiquem à vontade. Nós temos 9 minutos para música, prece e comentário. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, a Glorinha vai... Glorinha com alaúdes, harpas e alaúdes divinos. Só faltou o menestrel. Pois é, o menestrel faz falta, né? Mas... Está perdoado. Beato.
na terra, sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolver. É dia 30. E toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a que o amor Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade desses estudos, a oportunidade que nos reúne a almas tão queridas, para, através do compartilhamento de ideias, de reflexões, possamos todos aprender, Senhor, contigo. Aprender com Saulo de Tarso, nosso querido Paulo de Tarso. Tantos exemplos, Senhor, de resgate, tantos exemplos que nos estimulam a sermos mais corajosos, mais determinados no propósito de seguir teus passos, Senhor. Mestre querido, abençoa os nossos lares. Vê, Senhor, a dificuldade que muitas vezes temos na convivência com aqueles que o teu amor e a tua misericórdia colocou ao nosso redor. Envolve a todos os corações, para que ao toque, Jesus, ao toque do teu amor, possamos cair em nós mesmos, refletir e perceber a oportunidade sagrada que o teu amor nos oferece. Que possamos aproveitá-la, Senhor, para que não nos arrependamos depois por tê-la deixado passar.
sem vivenciá-la como deveríamos. Te rogo, Senhor, que penetres cada lar aqui vinculado, que envolvas, Senhor, aos nossos enfermos. Pedimos pela nossa irmãzinha Silvia Santos, que está no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, que vai se submeter a uma cirurgia delicada, que ela possa ser amparada. Pedimos pelo nosso querido irmão Renato, que não se encontra bem, para que o envolvas, para que o ampares. Mas certamente há outros enfermos. Pedimos também pelo lar da nossa irmã Rose, pela sua mãezinha, por todos que estão se recuperando do Covid. Pedimos por todos nós, Senhor, que temos os nossos pesadelos, que temos os nossos tormentos, para que ilumines as nossas mentes e nos ajudes a compreender o que queres de nós, o que esperas de nós, Senhor. E que nós possamos te fazer essa pergunta, Senhor, o que queres de mim? E que possamos ouvir a tua resposta e seguir o teu apelo, seguir o teu pedido, sem apego ao mundo, às conveniências, ao nosso conforto, à nossa comodidade. Então, Senhor, ampara-nos a todos, envolve a todos os espíritos que se encontram ao nosso redor, participando destes momentos, a todos aqueles que estão sendo trazidos para estudar este singelo estudo. Pedimos ainda, Senhor, pelos dirigentes do nosso planeta, por todos aqueles que, achando que têm o poder, se acham no direito de escravizar, de torturar, de violentar. Ah, Senhor, se eles soubessem o que os aguarda, certamente não o fariam. Se soubéssemos, Senhor, o que nos aguarda cada vez que fazemos escolhas equivocadas, não as faríamos. Então, Mestre, envolve-nos, fortalece-nos. Pedimos ainda que envolvas as nossas irmãs que não puderam comparecer, a nossa irmã Maria Luísa, a nossa irmãzinha Fernanda, a nossa irmã Rosana, Magali, a todos que não puderam comparecer, sejam amparados por ti. Então, fica conosco. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Sem querer, foi gravado. Glorinha, eu vou começar por você, que é a primeira do meu painel. Tudo bem? O segundo aqui é o seu Beto. Tudo certinho. Certinho? Verônica? Certinho. Certinho? Certinho. Ana, seu Antônio? Tudo bem, Tudo foi bem. ótimo. Muito